E fala galera, beleza? Alucard na área novamente. Estamos onde? Na Matilha Board Game, galera. Pronto para trazer mais um conteúdo de qualidade para vocês. E hoje nós vamos trazer as regras do mais novo lançamento aí da Conclave Editora, que é o fantástico Masmorra Dungeons of Arcadia, galera. Isso mesmo, você vai conferir todas as regras aqui detalhada, padrão Matilha aqui de vídeo de regras. Vamos explicar tudinho para vocês a respeito das regras do Masmorra Dungeons of Arcadia. Antes de nós irmos lá para a mesa para começarmos a explicação das regras, não esquece de deixar aquele like para fortalecer o canal. Se inscreve aí no canal também, estamos com uma meta de 1000 inscritos até o final de dezembro. Contamos com a sua ajuda para atingirmos essa meta. Se inscreve aí se ainda não é inscrito. Se já é inscrito, compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece para nós chegarmos aí na meta de 1000 inscritos até o final de dezembro. Tenho certeza que eu posso contar com a ajuda de vocês. Obrigado de coração. Aproveita para seguir a gente também lá no Instagram. Estamos começando a pôr bastante conteúdo por lá também. Beleza então, galera? Então, sem mais delongas, bora lá para a mesa para ver as regras do Masmorra Dungeons of Arcadia. Beleza então, galera? Estamos aqui na mesa, né? Vamos começar com a explicação das regras aqui do Masmorra Dungeons of Arcadia, né? Já é costume aí da Matilha, né, explicar o setup, porque sim, o setup é muito importante para o entendimento das regras, né, galera? Bom, então vamos lá, como que a gente vai fazer o setup aqui do Masmorra Dungeons of Arcadia, tá, galera? Primeira coisa, pessoal, vamos localizar aí, né, a tile aqui inicial, tá? Essa tile que tem esse trevo aí, né, de 4 folhas. Tá vendo que ambos os lados dela são iguais, né? Para facilitar você aí a achar esta tile. É ideal então, né, pessoal, que nós posicionemos ela no centro da mesa, porque é a partir dela que nós vamos começar a construir a dungeon, tá? Então, localizado aí a tile inicial, você precisa localizar todas as tiles menores, tá? De level 1, tá, galera? Todas as tiles que tiver o level 1 aqui nas costas, você vai localizar elas e você vai formar uma pilha. Só que você tem que se atentar, pessoal, ao seguinte: você vai remover as tiles que não correspondem ao número de jogadores que estiverem jogando a sua partida aqui em Masmorra Dungeons of Arcadia. Você vai localizar então, pessoal, aqui, ó, tá vendo? Tile de level 1, né? E aqui está dizendo que essa tile só vai se você estiver jogando com 5 ou mais jogadores. Então você vai remover da sua partida todas as tiles, tá? Que não corresponderem aí ao número de jogadores. Por exemplo, ó, 4 ou mais jogadores, né? 3 ou mais jogadores. Você vai montar a sua masmorra, né? De acordo com o número de jogadores, tá, pessoal? Vamos deixar de fora essa aqui. Vamos estar simulando aqui a montagem de uma partida para 2 jogadores. Então, nós não vamos usar nenhuma dessas outras tiles aqui que vão ficar de fora. Feito isso, você vai deixar esta pilha aqui, né, ao alcance dos jogadores, porque eles vão comprar, né, desta pilha para começar a montar a masmorra deles. Você também vai localizar a tile grande de level 1, né? As tiles, melhor dizendo. As tiles grandes de level 1. E você também vai deixar elas posicionadas próxima, né, à pilha aqui de level 1 que você montou. Então, pessoal, aqui nós temos as tiles de level 1, né? Você já pode revelar a primeira tile, tá? E você tem que seguir a seguinte regra. Se você revelar essa tile aqui e ela for uma armadilha, né? Vamos pegar aqui, ó. E ela for uma armadilha, você tem que descartar, né? E colocar uma nova tile que não seja uma armadilha por cima. Vai comprando, né? Até que você coloque uma tile aqui por cima que não seja uma armadilha. Então você vai embaralhar depois as armadilhas que você comprou, né? No meio aqui das tiles, você vai poder embaralhar elas.
aqui no meio das tiles, deixando então por cima, né, a tile que você revelou, que nós já vamos explicar por que essa tile fica aqui revelada. Vamos colocar mais perto aqui da câmera. E você vai fazer o mesmo, só que com as tiles de level 2, tá, pessoal? Você vai localizar todas as tiles de level 2. Você também vai montar, né? Vamos organizar melhor aqui a mesa, para nós tentarmos colocar tudo da melhor forma possível na frente da câmera, né? As tiles de level 2 também tem tiles limitadas por número de jogadores, tá, pessoal? Então vocês vão, obviamente, como fizeram com a de level 1, retirar aí todas as tiles que não correspondem ao número de jogadores jogando a sua partida. E diferentemente da tile de level 1, você vai colocar por cima do monte a escada de acesso ao nível 2, tá? Vai ficar em cima do monte aqui das tiles de nível 2. Eu vou explicar mais para frente o porquê disso. E também você vai pegar aí as tiles grandes de level 2, né? Também vai embaralhar elas e vai posicioná-las também ao lado, né, do monte ali das tiles de nível 2, deixando aí, né, montado aqui o seu setup inicial das tiles. Depois disso, você vai preparar, né, os componentes do jogo, tá, pessoal? Qual que é os componentes que você vai usar jogando uma partida padrão de Masmorra Dungeons of Arcadia, tá? Não vou falar da partida épica e nem da partida do modo aliança. Vou fazer um vídeo específico só para explicação desses modos de jogo. Hoje nós vamos falar aqui da partida padrão. As cartas de tesouro para uma partida padrão são essas cartas aqui com a costa dourada, né? Você vai embaralhar esta carta e você também vai montar aí um deck, né, com elas, e vai deixar aqui próximo à área de jogo, de modo que os jogadores possam estar comprando tesouros aí desse deck. Também, pessoal, já separa aí o gold, né? Deixa a pilha de gold num local de fácil acesso aí, onde você consiga pegar os dados, né? Em Masmorra Dungeons of Arcadia, tudo é feito através dos dados. Então, deixe os dados aí também próximo dos jogadores, aonde eles consigam pegar e ter fácil acesso. Os monstros também, em Masmorra Dungeons of Arcadia, eles são dados, né? Você vai sortear qual monstro você vai enfrentar por dados. Então, também localiza aí e deixa eles aí próximo também à área de jogo, onde você consiga ter fácil acesso a eles. Após então ter separado os componentes que vão ser utilizados aí na partida, né? Você vai pegar duas cartas de tesouro e entregar duas para cada jogador, tá, pessoal? Então, duas cartas de tesouro para cada jogador. Estamos simulando aqui uma partida com 2 jogadores, portanto, os jogadores iniciarão a partida cada um com 2 cartas de tesouro. Agora chegou o momento de os jogadores escolherem os seus heróis. Cada jogador aqui então escolheu, né, o seu herói. Pegamos o Jay e o Algus aqui como exemplo, né? Cada jogador então vai localizar a miniatura, né, do seu jogador e vai escolher também uma base com a cor que melhor lhe agrada aí e vai colocar o seu jogador lá na tile, né, da área inicial, representando os seus jogadores. Vai pegar também o coraçãozinho, que representa a vida, né, do seu jogador, colocando em 6, tá, galera, que representa o HP inicial de todos os jogadores. Vai localizar aqui o token com as pegadas da cor que você escolheu para representar o seu personagem também. Vai deixar eles ali. E você vai localizar também as 2 cartas de habilidade que compõem as habilidades dos seus personagens, aonde conforme você for subindo de nível, você vai adquirir essas habilidades que eu vou explicar mais para frente. Por enquanto, você vai posicioná-las aqui de modo que somente o nome, né, do personagem fique à mostra, como o exemplo aqui que eu estou fazendo.
Você também vai localizar aí a trilha, né, de experiência, que é aqui onde nós vamos marcar a pontuação dos jogadores. Vamos posicionar a trilha de experiência também na área de jogo, pegando aqui, né, os dois marcadores correspondentes da cor dos jogadores e colocando em 0, pois eles iniciam, né, com 0 de experiência aí. Esse marcador é quem vai marcar a pontuação de XP ou experiência, no qual vai determinar no final da partida quem é o jogador vencedor, tá, galera? Também você vai localizar aí o token de primeiro jogador, tá? O token de primeiro jogador é dado ao jogador que for mais novo, né? Aí na questão de idade, esse jogador é quem vai começar com esse token. E diferente aí da grande maioria dos jogos, o token de primeiro jogador ele não passa de jogador para jogador, tá, pessoal? Na verdade, o token de primeiro jogador ele serve para você conseguir determinar quando é o fim da rodada para a rodada final que nós vamos explicar agora. Então, um dos dois jogadores aqui, vamos dar o token de primeiro jogador para o Jay. O Jay vai ser o primeiro jogador. Uma partida padrão de masmorra Dungeons of Arcadia, tá, galera? Ela consiste em fazer experiência. Os jogadores precisam fazer experiência e aquele jogador que conseguir mais experiência é o jogador que vai vencer a partida. Fazendo aí, né, um resumo rápido, o jogador que conseguir atingir 16 pontos de experiência primeiro dispara ao final da partida. Então todos os jogadores ainda jogam até que a rodada termine. E o fim da rodada termina de acordo com o token do primeiro jogador. Por um exemplo, vamos supor que o Jay chegue primeiro em 16 de experiência. Isso quer dizer que o Algus ainda vai poder fazer a sua jogada antes da rodada terminar e voltar para o Jay. Portanto, se o Algus chegar primeiro em 16 de experiência, o Jay não vai ter a oportunidade de jogar, pois a rodada termina quando retorna para ele. Então, este marcador de primeiro jogador, ele serve aí, além, né, para o jogador começar a partida, para determinar o fim da rodada para a questão aqui de pontos de vitória. Então, numa partida padrão, o primeiro jogador a chegar a 16 pontos aqui, não necessariamente é o vencedor, mas dispara ao final da partida. Há aí alguns outros modos do jogador ainda ganhar pontos de experiência e talvez ultrapassar o jogador que tenha chego a 16 pontos de experiência primeiro, tá, pessoal? Uma partida de masmorra Dungeons of Arcadia é jogada em rodadas, tá, pessoal? Onde durante uma rodada cada jogador tem o seu turno, tem a sua vez. Depois que todos os jogadores jogarem e chegar a vez do primeiro jogador novamente, a rodada tem final e se o final do jogo aqui não tiver sido disparado, os jogadores continuam jogando até que o primeiro jogador chegue ali em 16 pontos e aí eles jogam a última rodada na partida. A fase de cada jogador, ela consiste em uma fase de herói e na fase de mestre da masmorra, tá? Então um turno de cada jogador tem duas fases, a fase do herói e a fase do mestre da masmorra. Na fase de herói, ela é separada por 3 partes. A parte onde os jogadores rolam seus dados de ação. Depois, a segunda etapa, eles realizam as ações. E na terceira etapa, então, eles coletam as suas recompensas. Vamos explicar agora todas as etapas da fase de herói de cada jogador, tá, pessoal? O dado branco aqui, ele só é usado por alguns personagens que podem acrescentar um dado a mais durante a sua rolagem, tá? De acordo com as suas habilidades. Então, por padrão, cada personagem rola 6 dados, tá? E na etapa de rolagem aí, de dado, que é a primeira etapa do turno de um jogador, ele vai rolar os seus 6 dados aqui. E ele tem a opção de ficar com os resultados tirados ou rerolar qualquer quantidade de dados que eles queiram. Mas note que essa rerolagem só pode ser feita uma vez. Após escolher a quantidade de dados que eles querem rerolar, eles podem fazer essa rerolagem e depois não podem mais rerolar novamente nenhum dado e tem que ficar com o último resultado que eles tiraram. Esses dados que eles tiraram vão ser os dados que eles vão usar na segunda etapa, que é a etapa de realizar as ações.
Note que cada jogador tem um token desse, né, com um passinho. Esse token aqui que tem esse passinho ou essas pegadas, ele pode ser usado antes da etapa de rolagem de dados. Por que que isso é interessante? Com um token desse, o jogador já pode explorar a tile que está previamente revelada aqui, ver o que ele vai encontrar naquela tile, só então ele rolar os dados dele para que ele tenha uma melhor ideia do que ele vai enfrentar e de quais são as faces do dado que ele vai escolher ficar e quais são as faces que ele vai escolher rerolar, tá, pessoal? Tem 6 faces diferentes no dado, isso quer dizer que cada dado possui apenas uma face de cada símbolo que está aqui mostrado, tá? A face do dado representada aí por pegadas ou pelos passos são usados para que os jogadores possam explorar novas peças de masmorra e também para que eles possam se movimentar nas peças da masmorra que já estão previamente exploradas. Nós vamos explicar com mais detalhe como funciona isso. O arco, pessoal, serve para você combater à distância, para você causar dano a inimigos à distância, desde que você utilize só arco, tá? Mas você ainda pode fazer uma mescla de arco com espadas, mas o seu ataque deixa de ser considerado um ataque à distância. Nós vamos entrar também em mais detalhes a respeito disso na parte de combate. A espada você pode usar para causar dano a inimigos, usando aí o famoso ataque corpo a corpo, tá? O escudo você pode utilizar para bloquear danos causados a você, para defender, né, os inimigos quando você luta contra eles. O Elixir aqui pode ser utilizado para você recuperar pontos de vida na proporção de 1 ponto de vida para cada Elixir que você consumir. E em determinados casos também pode ser usado para atacar monstros do tipo morto-vivo. Nós vamos falar a respeito disso também na parte de combate. E o último, né, que é aqui o símbolo da magia. A magia permite com que você gaste a magia e escolha qualquer outra face de outro dado que você possua e escolhe qual face você quer transformar aquele dado, podendo aí mudar o resultado de uma jogada de dado sua ao custo aí, né, de usar a magia e um dado que você vai estar mudando a face. A magia também pode ser usada como um ataque contra determinados tipos de inimigo. A regra dos inimigos vão dizer a respeito disso. Após então fazer a sua rolagem de dado, você pode ir para a segunda etapa da sua fase, que é realizar as ações. As ações que você vai realizar, você pode realizar quantas vezes você quiser, desde que você tenha dados ou símbolos disponíveis para realizar aquelas ações. Antes de nós entrarmos em detalhe em cada uma das ações disponíveis, vamos aqui aprender uma regra muito importante, tá? Que faz toda a diferença na sua partida de masmorra Dungeons of Arcadia, tá, galera? Existe uma grande diferença entre dado e símbolo, tá, pessoal? Por que que eu estou dizendo isso? Toda vez que você precisar alocar um dado, você só pode usar um dado para cumprir este efeito. Você não pode usar um símbolo para cumprir este efeito. O que eu quero dizer? Note que a habilidade do Jay indica se você colocar qualquer dado, ou seja, um dado de qualquer face. Tá vendo que tem um quadradinho aqui, né, em volta da interrogação. Indica que qualquer dado de qualquer face colocado aqui, você vai gerar um símbolo de escudo e ganhar uma moeda de ouro. O que eu quero dizer com isso? Caso você tenha um símbolo de magia ou um símbolo de qualquer outra face, você não pode pagar este efeito da habilidade do Jay, porque esse efeito diz que só funciona se você alocar um dado aqui. Como eu sei disso? Toda vez que você encontrar esse quadradinho e um desenho dentro, indica que é uma habilidade de alocação de dado. Ou seja, você precisa alocar um dado lá. Note que esta tile da masmorra existe um quadrado com o símbolo da magia, o que indica que para você usar o efeito desta tile, que é um teleporte, você precisa colocar aqui um dado de magia. Então você não pode usar um símbolo de magia gerado para pagar esse efeito. Você precisa colocar exatamente um dado aqui. Alguns efeitos precisam ser pagos
somente com dados, ou seja, o dado precisa ser alocado lá. E outros efeitos você consegue utilizar apenas símbolos. Note que toda vez que um efeito necessitar que você aloque um dado, você nunca pode utilizar somente um símbolo. Mas quando você precisar de um símbolo, você também pode usar um dado, pois o dado gera o símbolo que você necessita. Beleza, galera? Espero que tenha dado para entender aí. Eu acho que essa talvez seja a regra mais complicadinha que tem aqui em Masmorra Dungeons of Arcadia. Durante o seu turno em Dungeons of Arcadia, você pode usar as habilidades do seu herói. Note que o seu herói começa com uma habilidade inicial e conforme ele progride de nível, ele vai aí desenvolvendo mais habilidades e ficando cada vez mais forte. Você pode, durante a sua vez, usar qualquer número de habilidades de herói que você consiga pagar. Mas lembrando que uma vez que você usa uma habilidade e você aloca um dado lá, você não pode usar aquela habilidade novamente. Note que o dado já está ocupando o espaço ali. E isso serve para você conseguir se recordar que você só pode usar essa habilidade uma vez. Algumas habilidades têm essa exceção. Por exemplo, esta habilidade do Jay, que é o giro crítico, né? Nós temos aqui esse símbolo dessa rodinha. Essa rodinha indica que você pode pagar o custo dessa habilidade mais de uma vez. Portanto, caso você pague aqui 6 de ouro, você vai conseguir 2 vezes esse número de símbolos, né? Ou seja, 6 espadas e 2 escudos. Mas somente nesse caso você pode usar uma habilidade mais de uma vez. O caso acima, por exemplo, uma vez que você aloque aqui um dado com pegada, você vai gerar esses recursos e você não vai poder mais usar essa habilidade durante esse turno seu nesta rodada. Na sua vez, você também pode realizar uma ação de sala, tá, galera? Por exemplo, eu acabei de mostrar, né? Esta sala aqui indica que se você alocar um dado aqui, você tem um efeito nessa sala, que é o efeito de teletransporte, que te permite aí ir para qualquer local já explorado da masmorra. Você pode usar, então, a ação de passo, tanto usando o seu token de passo, como fazendo uso aí de um dado que contenha o símbolo do passo, como gerando também um símbolo de passo proveniente de alguma habilidade ou de carta de tesouro. O ponto é que com o passo você pode fazer duas coisas. Você pode gerar 2 pontos de movimento, com o qual você pode se movimentar por espaços adjacentes previamente explorados da masmorra. O que isso quer dizer? Vamos colocar aqui algumas tiles para que nós possamos dar o exemplo. Note que a adjacência, vamos dar um zoom aqui, note que a adjacência se dá por espaços onde nós temos aqui uma conexão, que nós podemos ver que esta sala dá conexão para ela. Caso você não tenha esse tipo de conexão, as salas não são consideradas adjacentes. Quando você usa um passo, você gera 2 pontos de movimento, que você pode usá-los para andar pela masmorra, pagando 1 ponto de movimento por tile de masmorra que você se movimente, seja ela pequena ou uma tile das tiles grandes. Ou você pode também utilizar o seu ponto de movimento para explorar uma nova tile em um espaço ainda onde não contém a tile. Você também pode usar o seu ponto de movimento desta forma. Mas note que quando você utiliza o seu ponto de movimento dessa forma, você gasta os seus 2 pontos de movimento para que você possa, então, explorar uma nova tile. Quando você explora uma nova tile, você ganha o direito de imediatamente mover o seu herói para aquela tile. Então você deve cumprir todos os requisitos daquela tile. Por exemplo, esta tile indica, essa caveirinha indica que você coloca um monstro aqui pequeno. Os monstros pequenos são os monstros azuis, tá, galera? Você rolaria aqui o dado, então, e colocaria este monstro pequeno ali naquela tile. Lembrando que você pode fazer a ação de exploração em qualquer espaço adjacente onde você esteja, aonde caiba, né, uma tile. Então eu poderia, se eu quisesse, explorar, por exemplo, aqui para cima. E caso
eu gere 2 pontos de movimento e eu queira me movimentar para esta tile e depois explorar aqui, eu também posso fazer isso com o meu segundo ponto de movimento e eu sou também imediatamente movimentado para cá. Mas note que ao explorar direto da onde eu estou, eu consumo os meus 2 pontos de movimento para explorar a nova tile e ser automaticamente movimentado para lá. Outro detalhe importante na ação de explorar. Quando eu exploro a tile previamente revelada no topo de tiles do level que eu estou na masmorra, eu posiciono então essa tile adjacente ao local que eu quiser, da melhor maneira que eu quiser. Sou automaticamente movido para aquele local. Cumpro então todos os pré-requisitos que o local exige. Aqui, por exemplo, eu devo colocar ali um monstro. E não posso me esquecer de já revelar a próxima tile que vai ser explorada caso um dos jogadores explorem a masmorra. Algo importante a respeito dessa regra: caso eu explore uma peça de armadilha, eu devo imediatamente colocar esta armadilha em um dos espaços adjacentes à tile que eu explorei e devo imediatamente ativar esta armadilha. Quando uma armadilha é ativada, ela causa 1 ponto de dano em todos os jogadores que estiverem adjacente àquela armadilha, tá, pessoal? Nós vamos explicar mais sobre o funcionamento da armadilha quando estivermos falando de todas as tiles disponíveis no jogo. Quando você tiver que explorar e a próxima sala a ser explorada por uma tile com esse símbolo, indica que a próxima tile que você for comprar vai ser uma tile média, ou seja, você vai comprar uma dessas tiles grandes de acordo com o nível que você tiver da masmorra. Então você vai descartar esta tile do monte aqui, vai comprar uma tile grande e vai posicioná-la conectando aí então as portas dela a uma das entradas da tile pela qual você explorou. Imaginamos então que o Algus explorou essa tile, ele vai posicionar então aqui a tile grande da masmorra que ele explorou. Não pode se esquecer de revelar a próxima tile aqui do topo. Aqui no caso seria uma armadilha, ele vai ter que sofrer os efeitos dessa armadilha, depois descartá-la. Então ele revelaria a próxima tile aqui do topo. Revelando então a próxima tile do topo, não sendo uma armadilha, ela permanece lá no topo. O Algus automaticamente se moverá para essa peça média. A peça média normalmente já tem o tipo do monstro impresso na tile, tá, pessoal? Vou mostrar aqui para vocês conseguirem ver. Tá vendo que ela já tem aí a aranha, né, e o Goblin impressa. Quer dizer que você não rola o dado para definir os monstros aqui de forma aleatória. Você vai encontrar, na verdade, a face correspondente dos monstros e você vai posicioná-los nos símbolos correspondentes. Outra coisa importante é que toda vez que você explora uma tile média, você recebe 1 de experiência por isso. Note que nesta tile ele já tem uma bolinha aqui, que é para lembrar você que você recebe 1 ponto de experiência toda vez que você explorar uma tile média. Mas caso eu queira usar o meu passo para me movimentar para a masmorra previamente já explorada, como nós já dissemos, eu recebo 2 pontos de movimento e eu posso então andar pela masmorra, mas eu preciso me atentar à seguinte regra: toda vez que um personagem estiver com um monstro na sala, ele não pode fazer nenhuma outra ação enquanto ele não combater aquele monstro. Ou seja, eu não poderia me movimentar, sair da sala onde está o monstro, sem antes enfrentá-lo. Note que eu preciso apenas enfrentar o monstro, eu não preciso derrotar o monstro, eu posso simplesmente receber o dano que ele me causaria, e então eu posso continuar fazendo o movimento que eu gostaria de fazer ou realizar a outra ação que eu gostaria de fazer. Mas para isso eu preciso primeiro enfrentar o monstro derrotando ele ou não. Bom,
Nós acabamos de falar que nós não podemos fazer nenhuma ação no jogo antes de lutar com o monstro, seja derrotando este monstro ou não. Como funciona então lutar com um monstro aqui em Masmorra Dungeons of Arcadia? Cada jogador deve no início do jogo receber esses resumos. Note que aqui nós temos uma lista completa de todos os monstros disponíveis nos dados azuis, indicando também as habilidades que cada monstro possui, quanto eles atacam quando estão lutando e quanto é necessário de dano para derrotá-los em combate. O mesmo acontece aqui com os monstros laranja, e também temos aqui os monstros do tipo chefe, que funcionam de modo ligeiramente diferente dos monstros comuns, que eu vou explicar também na sessão apropriada. Portanto, caso você esteja enfrentando um monstro, você precisa conhecer aqui as características do seu inimigo. Note que esse monstro cultista, onde nós temos aqui o símbolo da explosão, indica o quanto de dano ele vai causar em você quando vocês entrarem em combate. E onde temos o escudinho, indica quantos pontos de dano você precisa para derrotar este inimigo. Em Masmorra Dungeons of Arcadia é tudo ou nada. Ou você causa todo o dano necessário para matar o inimigo, ou você não derrota ele, ou seja, não tem como você ficar dando dano até chegar no valor de vida necessário para derrotar um monstro. Você precisa causar todo o dano necessário para derrotar este monstro. A luta funciona de modo muito simples. Para cada espada que você gaste, você consegue causar aí então 1 ponto de dano no inimigo. Neste caso, nós poderíamos então usar 2 símbolos de espada, seja ele de dados ou proveniente de outros símbolos gerados por habilidades de herói ou cartas de tesouro, para que nós possamos aí causar os 2 pontos de dano necessário para derrotar o cultista. Mas note que o cultista ele ataca com 2. Isso quer dizer que se quando eu ataco um monstro corpo a corpo, eu tenho que sofrer um efeito de retaliação. Neste momento eu preciso sofrer 2 pontos de dano, deduzindo então aqui nos meus pontos de vida aquela quantidade de dano que eu recebi. Eu posso utilizar dados com a face de escudo para reduzir essa quantidade de dano que eu recebo. Também posso utilizar símbolos gerados por habilidade ou cartas de tesouro para reduzir este dano. Porém, caso eu gaste somente dados com símbolo de arco, eu posso atacar o monstro à distância. Independente de eu estar usando arcos ou espadas para fazer o ataque, eu ainda preciso estar na área do monstro. O fato de eu utilizar o arco não quer dizer que eu posso atacar a 1 tile de distância. Quando eu utilizo o arco, a diferença é que se eu conseguir matar o monstro utilizando somente símbolos de arco, eu não levo a retaliação do monstro. Então, nesse caso, se eu utilizasse 2 arcos para matar o cultista, eu não receberia 2 pontos de dano nele. Eu mato o monstro antes que ele possa chegar até mim. Essa é a vantagem de utilizar o arco. Mas note que para isso eu preciso usar apenas símbolos de arco. Caso eu ataque este monstro desta forma, eu vou causar sim os 2 pontos de dano nele. Eu posso mesclar a espada e o arco, mas o meu ataque será considerado um ataque corpo a corpo. Portanto, eu vou ter que sofrer os efeitos da retaliação que o monstro vai causar em mim. Alguns monstros, em especial, podem sofrer dano utilizando a poção de Elixir ou sofrer dano utilizando a magia. Quando você utiliza um desses 2 símbolos, eles também são considerados ataques à distância. Portanto, você pode combiná-los com o arco a fim de realizar um ataque à distância nos monstros. Mas note que nem todos os monstros você consegue utilizar o Elixir ou a magia. Isso vai estar especificado aqui na cartela de resumo de cada um dos monstros. Você também pode reparar que cada personagem tem aqui um indicativo em sua ficha, ou um lembrete, né? Podemos dizer assim, que você pode utilizar aqui uma espada e um escudo para gerar 2 espadas e um escudo. Ou seja, você ganha aí, né,
uma espada a mais de bônus. Então toda vez que você gastar uma espada e um escudo, você pode ativar esta habilidade genérica para todos os jogadores têm isso, e ganhar então aí uma espada a mais. E você pode pagar isto quantas vezes você tenha dados disponíveis. Mas note que esta habilidade é uma habilidade de alocação de dados. Portanto, você não pode usar símbolos para pagar aquele custo. Você precisa utilizar dados. Desta forma, você conseguiria 4 espadas e 2 escudos, ganhando aí uma espada adicional para cada combo desse que você fizer na hora de enfrentar os inimigos. Após a resolução do combate, caso você tenha derrotado o inimigo, você precisa ganhar uma quantidade de experiência que é indicado por essas bolinhas que estão aqui, essas bolinhas vermelhas. 2 bolinhas indicam que este inimigo aqui dá 2 pontos de experiência quando ele é derrotado. Portanto, você remove o inimigo do tabuleiro, você vai então localizar o marcador da sua cor aqui, e você vai receber a quantidade de experiência proveniente do monstro. Derrotar monstro também lhe dá uma carta de tesouro, então você compra uma carta de tesouro também quando você derrota um monstro. Note que uma ação de combate, ela só é solucionada quando você mata todos os inimigos que se encontram na sala. Aqui no caso do Algos, ele precisaria primeiro derrotar os 2 inimigos, ou não derrotar, né? Ele poderia matar apenas um e não conseguir matar o outro, mas só após concluir o combate é que ele vai receber aí a experiência e a carta de tesouro pelos monstros que ele enfrentou, caso ele tenha sobrevivido. Durante o combate, você pode utilizar qualquer habilidades ou cartas de tesouro que vão lhe conceder símbolos de combate. Ou seja, qualquer outra habilidade que gere qualquer outro tipo de coisa que não seja símbolos de combate não podem ser usados durante a fase de combate. Você só pode usar depois do combate. Lembre-se que uma fase de combate não quer dizer que você precisa derrotar o monstro, e sim apenas enfrentá-lo, vencendo ou não. A mesma regra vale para os Elixir. Quando você quiser utilizar Elixir para encher a sua vida, antes você precisa enfrentar o monstro. Caso você venha morrer como consequência desse dano, você acaba morrendo sem ter a oportunidade de ter utilizado o Elixir. O combate também bloqueia a ação de um local. Caso eu quisesse usar o teleporte deste local, eu precisaria primeiro enfrentar o cultista antes de realizar a ação do local. Note que aqui no tabuleiro de experiência, a partir de 7 pontos de experiência, os monstros azuis passam a dar 1 de experiência a menos para o seu herói. O seu herói está ficando muito forte e os monstros azuis já não representam mais tanto perigo para você. Então, a partir desse ponto, você precisa sempre subtrair 1 de experiência da quantidade de experiência que você vai ganhar por derrotar aí os monstros em combate. Caso você venha a ser derrotado em combate, os seus pontos de vida cheguem aqui na caveirinha, você, além de ser derrotado, mesmo que na condição dessa derrota você mate o monstro, você não vai ganhar a experiência, você não vai ganhar o tesouro que aquele monstro concede, e você precisa regredir o seu marcador de experiência até a última seta que você recebeu. Por um exemplo, se o jogador vermelho estivesse aqui com 6 pontos de experiência e ele morresse, ele ia ter que regredir até o 3, que foi a última seta que ele recebeu, perdendo aí toda a experiência que ele estava antes de ter morrido. Ele também precisa deitar a miniatura dele, e enquanto a miniatura dele estiver deitada, ele não conta como um jogador em jogo, tanto para monstros como para ser alvo de cartas de outros jogadores. Quando chegar a vez dele novamente, ele vai levantar a miniatura dele e vai continuar o jogo com seus pontos de vida totalmente recuperados. Após ter feito todas as suas ações no seu turno em Masmorra Dungeons of Arcadia, você pode coletar as recompensas. Qualquer dado
que você não tenha usado, aqui embaixo nós temos os espaços para ir colocando os dados que nós vamos usando durante a nossa vez em Masmorra Dungeons of Arcadia. Caso eu não tenha usado qualquer número de dados que me sobre, no final da minha vez eu posso trocar cada dado por uma moeda de ouro. Se eu não utilizei 2 dados, eu pego 2 moedas de ouro, por um exemplo. Lembrando que o limite de moedas de ouro que eu posso ter comigo é 6. Eu não posso ter mais que 6 moedas de ouro. E eu também não posso ter mais que 6 cartas de tesouro na mão. Sabendo que eu tenho esse limite, fique atento, porque na sua vez, a qualquer momento durante o seu turno, você pode gastar 5 moedas de ouro para comprar um tesouro da pilha de tesouros. Então, faça bem aí a gestão dos seus recursos na sua partida de Masmorra Dungeons of Arcadia. Após a fase de herói, então, você deve fazer a sua fase de mestre da masmorra. Cada jogador, em sua vez, faz a fase de herói e a fase de mestre da masmorra. Isso mesmo, você vai ser o mestre da masmorra na sua vez em Masmorra Dungeons of Arcadia. A fase de mestre da masmorra consiste em 2 passos. O primeiro deles é que você pode movimentar monstros que estejam na masmorra, seguindo as seguintes regras. Você possui 2 pontos de movimento. Você pode gastar esses pontos de movimento andando um monstro, 2 espaços, ou andando 2 monstros, 1 espaço cada um deles. Os monstros seguem a mesma regra dos jogadores na questão da adjacência, ou seja, eles não podem se mover em diagonal e nem podem atravessar paredes, portanto, eles só podem se movimentar para tiles da qual eles estejam adjacente. Também você precisa respeitar a seguinte regra: um monstro que já esteja em uma tile aonde tenha um jogador não pode ser movimentado, portanto eu não posso escolher movimentar um dos 2 monstros que estejam aqui na tile com o Algos. Outra coisa importante: um monstro, assim que ele entra na área onde esteja um jogador, ele encerra imediatamente o movimento dele e fica lá. Outra coisa que é bom nós sabermos é que existe um limite de monstro em cada uma das salas. Se nós estivermos falando de uma tile pequena, o limite de monstros é 3 monstros em uma tile pequena. Note que o limite de monstros é somente para os monstros. O número de jogadores em uma tile não existe um limite. É bom saber também que os monstros mais fortes, os monstros avançados, que são esses monstros aqui laranja, eles contam como 2 espaços para a questão aí de monstros em uma tile. Portanto, para que caiba um monstro laranja em uma tile pequena, ele só vai caber junto com o monstro azul. Se você tiver 2 monstros laranja, você teria 4 de espaço e não cabe em uma tile pequena. Porém, as tiles média, elas têm aí um limite de 4 espaços. Isso quer dizer que eu posso ter aqui 4 monstros azuis, ou eu posso ter 2 monstros laranjas, ou ainda eu posso ter um monstro laranja e 2 monstros azuis em uma tile média. Após ter feito a etapa de movimento dos monstros na fase do mestre da masmorra, eu então preciso fazer a etapa de revelar monstros. Este símbolo aqui nas tiles indica que eu preciso revelar um monstro na fase de mestre de masmorra, seguindo as seguintes regras. O monstro que eu vou revelar aqui tem que corresponder ao símbolo aqui, no caso a caveirinha vai ser um monstro azul, e não pode ter jogador na área. Caso tenha um jogador na área, não é revelado nenhum monstro naquela área. Portanto, então, após ter movimentado os monstros, neste exemplo, nós rolaríamos um dado e colocaríamos mais um monstro aqui nesta sala. Mesmo que o seu herói tenha sido derrotado durante o seu turno, você ainda tem a sua fase de mestre da masmorra. Você pode fazê-la normalmente. Isso então
finaliza o seu turno. Você deve então pegar os 6 dados e passar para o próximo jogador em sentido horário, e ele vai repetir todos esses processos que nós explicamos até aqui. Durante uma partida de masmorra Dungeons of Arcadia, os personagens sobem de nível. Isso acontece toda vez que o personagem alcançar um dos espaços no tabuleiro de experiência que contém uma seta. Toda vez que o seu personagem alcançar um desses espaços que contém uma seta, você pode então escolher uma nova habilidade para o seu personagem. Cada personagem tem 2 cartas de habilidades disponíveis. Você pode então escolher uma dessas 2 habilidades quando você alcançar aí o primeiro nível. Quando você conseguir um segundo nível, você tem a opção de escolher a próxima habilidade da sua segunda carta, ou você tem a opção de escolher aí a segunda habilidade da sua carta. Mas note que você não pode pular diretamente para a segunda habilidade de uma carta. Você precisa respeitar aí a ordem que elas estão dispostas em suas cartas. Após então repetir todos esses passos, quando o primeiro jogador aí alcançar 16 pontos, a partida vai ter um fim, jogando aí a última rodada, ou seja, até que chegue novamente a vez do jogador que tem o token. Esse jogador não joga, tá, galera? Chegou nele, acabou a rodada, ele não joga de novo. Então é computado para ver quem foi o jogador que fez mais experiência durante a partida. Algumas cartas de tesouro valem experiência no final da partida, então isso não quer dizer necessariamente que o primeiro jogador que alcançou 16 pontos vai ser o jogador que vai vencer a partida. Caso aí haja um empate entre as experiências dos jogadores, o jogador que tiver a maior quantidade de ouro será o jogador vencedor. Se o empate ainda persistir, o jogador que possuir a maior quantidade de pontos de vida vence. Se o empate ainda persistir, ambos os jogadores aí são considerados vencedores. Bom, vamos entender agora como funciona as tiles e a masmorra em Dungeons of Arcadia, tá, galera? Você consegue revelar monstros de 2 formas aqui em Dungeons of Arcadia. Um é na exploração. Nós já falamos da regra de exploração. Quando você explora uma tile, você precisa então revelar um monstro de acordo com o símbolo correspondente na tile, tendo aí a caveirinha para os monstros azuis e tendo aí a cabeça do dragão para os monstros laranja. Então você vai rolar um dado correspondente aí ao símbolo que você estiver encontrando na dungeon. Algumas tiles, como nós mostramos, né, aqui na tile média, já tem o símbolo, o desenho do monstro impresso. Isso quer dizer que você automaticamente vai colocar aquela face do dado na tile representando aquele monstro que você encontrou. Toda vez que você precisar gerar um monstro na fase de mestre da masmorra, que são nas tiles que tem esse símbolo, você vai rolar o dado correspondente ao símbolo que se encontra na tile, tá, galera? Algumas tiles médias possuem chefes. Exatamente, esse símbolo maior aqui simboliza que você vai ter que enfrentar um chefe. Quando um chefe entra em jogo, pessoal, ele entra em jogo primeiro com o seu lado azul revelado, e o jogador deve então enfrentar o lado azul do chefe. No resumo aqui, nós podemos encontrar as informações tanto azul quanto vermelha do chefe, e também as habilidades do lado azul quanto as habilidades do lado vermelho do chefe. O chefe, o combate contra ele funciona de modo idêntico ao combate contra monstros. O que muda é que quando você derrota o chefe, você precisa virar o chefe para o lado vermelho e depois você precisa derrotar o lado vermelho. Mas um jogador que já tenha lutado com o lado azul nesta rodada não pode imediatamente enfrentar o lado vermelho do chefe. Ele precisa ou fazer isso na outra rodada, ou até mesmo outro jogador na dungeon poderia entrar lá e matar o lado vermelho do chefe. Outra regra muito importante do chefe é que qualquer carta de tesouro ou habilidade que afete monstros
não afetam chefes, tá, galera? Prestar bastante atenção nisso aí, porque tem bastante carta que enfraquece monstro, e isso aí não funciona nos chefes, tá? Vamos falar agora, pessoal, das salas disponíveis em Masmorra Dungeons of Arcadia e seus efeitos, tá? Essa nós já falamos, é a sala inicial. Ela não tem nenhum efeito especial a não ser o local aonde os jogadores começam o jogo. As salas com o desenho da runa indicam que a próxima tile a ser explorada será uma tile de tamanho médio. O nível da tile é de acordo com o nível da sala que tem o desenho da runa. Você então descarta a tile da runa e então você compra uma tile média de acordo com o nível da sala que tinha a runa e posiciona aí na dungeon. A tile com armadilha. Além da regra que nós já explicamos de quando essa tile entra e ela é posicionada adjacente a uma sala onde está o jogador que explora e ela automaticamente causa 1 ponto de dano ao jogador, as tiles com armadilha sempre vão causar dano quando um jogador sai da sala ou quando um jogador entra em uma sala aí com uma tile de armadilha. Então toda vez que o jogador sair, ele leva 1 de dano, ou toda vez que ele entrar, ele também leva 1 de dano. Vale aí ressaltar a exceção a essa regra, que se um jogador entrar em uma tile adjacente a uma peça com armadilha, que venha por meio de algum teleporte, seja ele por carta de tesouro, habilidade ou teleporte do cenário, ele não recebe este dano. Também note que uma sala de armadilha ela é completamente fechada de parede. Isso indica que você nunca entra de fato em uma sala de armadilha, mas ela sempre causa dano em todas as tiles da qual ela esteja adjacente. Para que você desarme uma armadilha, você precisa pagar os dados correspondentes aos símbolos na tile para conseguir desarmar ela. Quando você desarma uma armadilha de nível 1, você recebe então 2 pontos de experiência. Caso essa armadilha seja uma armadilha de nível 2, você recebe 3 pontos de experiência. Ao desarmar uma armadilha, você simplesmente a desativa e ela para de ter efeito no cenário. O ferimento causado pela armadilha ele não pode ser bloqueado de nenhuma forma. Você não pode usar escudos ou outras habilidades que impeçam esse dano, mas eles podem ser curados normalmente utilizando aí os elixirs e outros métodos de cura. A sala do tesouro. Você vai encontrar algumas salas que possuem um baú. Aqui um espaço correspondente para você colocar a quantidade de moedas que você vai encontrar naquele baú e o dado necessário para que você consiga abrir o baú. Quando você está em uma sala do tesouro, você gasta o dado correspondente ao símbolo indicado. Você pode então coletar a quantidade de moedas que tenha naquele baú e você também ganha uma carta de tesouro por ter aberto o baú e você recebe 1 ponto de experiência. Como você pode ver, está aí expressado aqui uma bolinha indicando que você vai ganhar 1 ponto de experiência por ter aberto aí um baú do tesouro. A tile do portal. Quando você gasta o dado correspondente aqui na tile do portal, você pode então teletransportar para qualquer espaço já explorado da masmorra, podendo colocar a sua miniatura em qualquer tile que já tenha sido explorada na masmorra. Salas de monstro pequeno. Estas salas representam que nós vamos ter um monstro neste local quando ela for previamente explorada, e além disso, esse símbolo indica que toda fase de mestre da masmorra precisa ser gerado um monstro neste local, se não houver nenhum personagem ou monstro que já esteja lá. Portanto, se houver um jogador aqui, não é gerado monstro, e se já possuir um monstro aqui, também não é gerado monstro neste local. A escada para o segundo nível. Quando você encontrar a escada para o segundo nível, você vai posicioná-la aí de forma adjacente aonde você esteja, e ao entrar nesta escada, você automaticamente vai para o segundo nível da masmorra, aonde você precisa vir aqui no topo de tiles do nível 2, pegar aqui, né, não é, a escada do nível 2, vai colocá-la aqui deixando espaço, pois você vai
começar a montar a masmorra do nível 2 a partir desta tile, e o seu personagem automaticamente é trazido para a escada do nível 2. Não esqueça de revelar a primeira tile do nível 2, que agora vai começar a ter a sua tile sempre revelada toda vez que um jogador explorar aqui um dos andares do nível 2. Qualquer jogador que se mova para a escada do nível 2 vai automaticamente para a escada do nível 1 sem gastar pontos de movimento. E qualquer jogador que se mova para a escada do nível 1 que leva ao nível 2 também vai automaticamente para o nível 2 sem gastar pontos de movimento. A sala de monstro grande, ela funciona exatamente da mesma forma que a sala de monstro pequeno, com a diferença que o monstro respawnado aqui é o monstro do tipo laranja, monstros mais fortes. As armadilhas no nível 2 funcionam da mesma forma que as armadilhas do nível 1, porém note que elas concedem uma quantidade a mais de experiência quando elas estão desarmadas. No nível 2 você também vai encontrar algumas salas que possuem monstros misturados. Neste caso, você vai colocar um monstro pequeno e um monstro grande quando você explorar esta sala. E quando você for revelar monstros na etapa de mestre da masmorra, você fará o mesmo. Irá revelar um monstro pequeno e um monstro grande nesta sala. Sala com teia de aranha. Quando você entra nesta sala, você deve imediatamente perder um passo, seja ele dado ou símbolo que você possua. Jogadores que entraram nessa sala, eles devem interromper imediatamente o movimento deles quando eles entram aqui nesta sala. Monstro passando por essa sala precisam gastar 2 pontos de movimento para se mover por ela. Salvo a exceção que as aranhas e os monstros do tipo fantasma não têm essa penalidade na sala com teia de aranha. Sala com ouro. A sala com ouro possui uma quantidade maior de ouro. E você pode simplesmente pegar o ouro nessa sala sem gastar nenhum dado ou símbolo de ação. Mas note que coletar o ouro dessa sala não te concede nenhuma experiência. E você também precisa revelar um inimigo de acordo com o símbolo indicado aqui quando você explora esta sala. Sala da fonte de cura. Na fonte de cura você pode gastar um dado com o símbolo correspondente e coletar uma quantidade de símbolos de elixir correspondente indicado dentro do poço. Sala do fosso. Quando um herói entra nessa sala, ele deve imediatamente gastar um passo, seja dado ou símbolo, ou ele deve sofrer um ferimento. Salas médias, nós já falamos sobre as salas médias, elas são ligeiramente maior, comportam uma maior quantidade de monstros aí no seu limite de espaço. Quando um jogador explora uma sala média, ele recebe então 1 ponto de experiência por isso. E você pode ver que por ela ser maior, você poderia alocar uma grande quantidade de armadilhas nela. Porém, as salas médias têm um limite de 3 armadilhas que podem ser colocadas em uma sala média de forma adjacente. Esta é uma sala média com uma regra ligeiramente diferente. É a sala do ritual sombrio. Quando você revelar essa sala, você coloca 3 dados com um símbolo de cultista conforme os símbolos representados. Se no fim da sua vez tiver pelo menos um cultista vivo, você vai substituir este cultista por um monstro do tipo observador. Esse ritual acontece apenas uma vez. Bom, galera, essas foram então as regras do modo padrão do Masmorra Dungeons of Arcadia. Espero que vocês tenham gostado aí da explicação da regra. Nós temos sempre trazendo as explicações da regra no padrão Matilha da forma mais detalhada possível. Então, se você curtiu o vídeo, já deixa aquele like aí para fortalecer o canal. Se inscreve aí no canal, porque nós vamos trazer gameplay do Masmorra Dungeons of Arcadia aqui no canal com certeza. Vamos trazer também a regra do modo épico e as regras do modo aliança. Então já se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder esses conteúdos. A Alucard se despede e até a próxima!